Turma de Direito Civil, nesse momento, mais uma aula comigo, professora Daniela Matar. Essa aula de pessoas e bens, vamos dar continuidade e veremos nesse momento o conteúdo domicílio. Lembrando que essa aula é uma aula especial, nesse momento o qual vivemos de bastante turbulência, face ao combate e à transmissão do coronavírus. Lembrando que nossas aulas presenciais nas faculdades, as quais eu leciono, estão suspensas desde o dia 16 de março. E então, por isso, de uma forma bem especial, apesar de a gente estar tendo aula nos respectivos horários de aula ao vivo, tá? Para facilitar para vocês também, eu estou disponibilizando esses vídeos especiais com material utilizado em sala de aula para que a gente possa continuar com o nosso trabalho. Porque, como eu sempre digo a vocês, meus alunos, a educação não pode parar, não é mesmo? Então, diante disso, meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite, minha ótima madrugada para você, meu aluno que nesse momento está comigo. Seja meu aluno presencial, bem como você que já me segue muito tempo pelo canal do YouTube, que acompanha todos os meus vídeos e que já é o meu aluno virtual de quanto e quanto tempo. Adoro receber as mensagens de vocês, continuem fazendo os apontamentos para que a gente possa fazer essas trocas jurídicas. Peço que vocês curtem, compartilhem o canal e sigam o Instagram Prof. Daniela Matar com dicas diárias a respeito de direito civil. Bom, turma, então nós vamos em domicílio, tá? Aqueles que estão um pouco perdidos, basta ir na minha playlist Pessoas e Bens. Na playlist Pessoas e Bens tem todos os vídeos e conteúdo da disciplina Pessoas e Bens. Então, desde capacidade, personalidade, passando por morte, passando por direitos de personalidade, pelo nome, tá? Chegando então às pessoas jurídicas. Agora a gente vai ver domicílios e depois a gente encerra pessoas e bens com o último vídeo que ainda falta, que é a respeito dos bens, tá? Então, a você que ainda está meio perdido, basta ir na playlist Pessoas e Bens, que você vai encontrar lá tudo já disponibilizado, todo o material, todos os vídeos acerca da disciplina Pessoas e Bens, Direito Civil, parte geral. Então, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar domicílio, tá? Então, turma, o que o artigo 70 reza pra gente, tá? O artigo 70, ele explana que o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então, vocês podem estar se perguntando neste momento, Dani, residência é o mesmo que domicílio? Não. Residência é apenas uma espécie de domicílio. O domicílio é gênero, o domicílio é lato sensu, o domicílio é uma palavra grande, tá? Que eu tenho como espécie o domicílio natural, o domicílio profissional, o domicílio ocasional, o domicílio necessário, obrigatório, bem como o domicílio contratual, quando eu estou diante da pessoa natural. E vige no nosso ordenamento jurídico também o princípio da pluralidade de domicílios, ou domicílio plurimo. O que significa isso? Significa que pode haver que uma determinada pessoa natural, ela tenha mais de um domicílio, independentemente de qual tempo ela permanece nesses domicílios. Então, é isso que nós vamos começar a estudar. Então, percebam que o artigo 70 traz para a gente o que a gente chama de domicílio natural da pessoa natural. Qual é o domicílio natural da pessoa natural? A residência, tá? Então, veja, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência. Critério objetivo. Então, o critério objetivo para que a gente possa definir domicílio natural é a residência, tá? Com ânimo definitivo. Então, ânimo definitivo é o critério subjetivo para a gente definir domicílio natural. Então, olha lá, o que é o
ânimo definitivo, é a intenção de ali permanecer. Importa a fixação espacial permanentemente da pessoa natural. Então, turma, residência, tá? É domicílio natural. E residência, então, portanto, e domicílio natural, que é a mesma coisa, portanto, são espécies da palavra gênero domicílio. Porque vocês vão ver, como eu disse ainda há pouco, que o domicílio, palavra gênero, ele comporta diversas espécies de domicílio. E uma dessas espécies de domicílio é o próprio domicílio natural. Dani, o seu domicílio natural, onde é? É onde eu fixo a minha residência com ânimo definitivo. Então, você reside aonde? Você dá o seu endereço. É aonde você fixa. É onde que você fixa moradia, com o intuito de ali permanecer. Dani, e se eu tenho diversas residências? Todas elas serão seus domicílios naturais. Então, Dani, quer dizer que o meu pai, ele passa sábado e domingo conosco em Divinópolis, Minas Gerais, e de segunda a sexta ele tem uma moradia em Belo Horizonte, local o qual também ele trabalha. Então, a residência, o local onde ele fixa moradia em Belo Horizonte, é também seu domicílio, mesmo ele não estando com a família? Sim. Dani, o domicílio dele será Belo Horizonte, não será Divinópolis, uma vez que ele permanece 5 dias em Belo Horizonte e 2 em Divinópolis? Não, os dois são. Por quê? Porque vige no nosso ordenamento jurídico o princípio da pluralidade de domicílio, ou domicílio pluro, independentemente de quantas residências você tem e qual tempo você permanece naquelas residências, ambas serão, portanto, os seus domicílios naturais, ok, turma? Então, olha lá, veja que o artigo 71 fala: se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Princípio, então, do plurimo domicílio, tá bem? Bom, o artigo 72, ele traz uma nova espécie, então, de domicílio, que é o que nós chamamos de domicílio profissional. Dani, então se determinada pessoa faz uma notificação, faz uma citação, faz uma intimação que chega até mim no meu local de trabalho, isso me causa constrangimento e eu posso pleitear, por exemplo, uma ação de indenização, né, por perdas e danos? Não. Por que que não pode? Porque o seu local de trabalho, de acordo com o artigo 72 do Código Civil, é uma espécie de domicílio. É o seu domicílio profissional. É outro local também onde, por hora, você pode ser encontrado. Dani, e se eu tenho vários trabalhos nos quais eu possa ser encontrado nesses locais de trabalho? Todos eles também, pelo princípio do plurimo domicílios, serão tidos como seus domicílios. Então, eu, professora Daniela Matar, eu leciono em várias faculdades. É o meu local de trabalho, aonde ali eu fixo com o objetivo de estar trabalhando, tá? Bem como também o meu escritório. Quer dizer, Dani, que quaisquer desses pontos que são seus locais de trabalho serão tidos como domicílios profissionais? Sim. Ô Dani, quer dizer que você pode ser encontrada tanto no seu domicílio natural como no seu domicílio profissional? Sim, tá? Pode haver simultaneidade, não tem problema nenhum. O que a lei realmente quis foi facilitar o encontro da pessoa natural. Então, a pessoa natural ela pode ser encontrada, ela pode ser achada, seja no seu domicílio natural, seja no seu domicílio profissional, bem como nos outros domicílios que nós vamos continuar a ver. Tá bem? Então, ó, é também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde ela exerce. Se a pessoa exercitar a profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem, ok? Bom, passando adiante, olha o artigo 73. Se porventura a pessoa não tem residência porque ela não fixa a sua moradia, ela não tem um local fixo de trabalho, onde, Dani, eu posso encontrar essa pessoa? Então, é o que nós chamamos, pelo artigo 73 do Código Civil, de domicílio ocasional. O domicílio ocasional, então, é a pessoa poderá ser encontrada onde ela estiver. Então, veja,
Caso a pessoa natural não tenha residência habitual, seja domicílio natural, seja domicílio profissional, terá por domicílio o lugar onde for encontrada. Então, Dani, eu tenho um primo que ele é viajante. Então, ele passa a semana inteira viajando. E, na verdade, ele não tem um domicílio natural, porque em cada local que ele vai, ele não tem uma residência que ele fixa com o objetivo de moradia, de ele permanecer. Ele não tem também o ponto local fixo de trabalho. Ele é caminhoneiro, ele é viajante. Então, esse caminhoneiro, esse viajante, tá? Ele poderá ter o domicílio, então, ocasional. Domicílio ocasional é considerado local onde a pessoa natural não tem residência habitual, sendo o local aonde ela for encontrada. Ok, turma? Bom, além disso tudo, eu tenho um domicílio necessário e legal, obrigatório, que encontra-se no rol do artigo 76. Esse domicílio, tá certo, turma? Ele foi criado pelo próprio legislador. Então, essas pessoas determinadas aqui pelo próprio legislador, elas podem ter tanto o domicílio natural, quanto o domicílio profissional, quanto também o domicílio necessário. São as possibilidades de facilitação que a lei nos trouxe para que a gente possa achar ou encontrar a pessoa natural. Então, veja, o incapaz. Onde é o domicílio do incapaz? Será o domicílio do seu representante ou do seu assistente, a depender, respectivamente, se ele é um absolutamente incapaz ou se ele é um relativamente incapaz. Do servidor público, local onde ele exerce as suas funções. Então, o servidor público, eu posso encontrá-lo onde ele exerce a sua função, como ele pode ter a sua moradia, domicílio natural, tá bem? Bom, o militar. Então, o militar, o seu domicílio necessário é onde ele servir. Nada impede de que eu possa também encontrar esse militar no seu domicílio natural, caso ele tenha. O militar da Marinha e da Aeronáutica, tá? Então, na sede do comando qual ele está subordinado. Então, veja, o militar da Marinha pode ser um comandante da Marinha que ele esteja em alto mar, pode ser um comandante da Aeronáutica que esteja no ar, né, em um avião. Então, onde que será o domicílio necessário? Será onde é a sede do comando aonde ele está subordinado, tá bem? Bom, eu tenho também o marítimo, tá? O marítimo, então, ele não se confunde com o militar da Marinha. O marítimo será qualquer pessoa que esteja em alto mar e que não seja o quê? Militar, tá? Então, veja, independentemente onde ele esteja em alto mar, o seu domicílio necessário é onde o navio estiver matriculado. E o preso? O preso é onde ele cumpre a sentença. Então, o domicílio necessário, legal, obrigatório do preso não é onde ele foi processado, mas é onde ele cumpre a sentença. Então, o domicílio necessário do preso é o local onde cumpre a sentença, tá? E não o local onde, portanto, ele foi processado. Então, veja que existe a simultaneidade entre o domicílio voluntário, que o domicílio voluntário é o domicílio profissional, que é o domicílio natural, com o domicílio necessário, que é o legal, que é o obrigatório, feito pelo próprio quê? Legislador, tá? E aí, por último, aqui eu trouxe um quadrinho para vocês que reporta o artigo 76, só por uma questão melhor de visualização, tá? E aí eu tenho no artigo 78 o que a gente chama de domicílio contratual ou domicílio de eleição. O domicílio contratual, quando ele acontece? Quando as partes envolvidas, através de um contrato, elas vão eleger por comum acordo um domicílio para dirimir eventuais conflitos que possam vir diante daquele negócio jurídico. Então, olha só, pelas regras do próprio CPC, o CPC coloca aqui, por regra de competência, todas as vezes que nós vamos dirimir algum assunto em virtude de um bem imóvel, o domicílio para se propor a ação será a comarca a qual o bem imóvel está. Então, vamos supor que eu tenho um determinado aluno que vai me vender uma casa de praia em Guarapari. Mas tanto eu, compradora, quanto o meu aluno, que é o vendedor, nós residimos, domiciliamos aqui em Divinópolis, Minas Gerais, tá? Então, nesse contrato, nós vamos estipular quem é o comprador, quem é o vendedor, qual é o objeto, que é a casa de praia em Guarapari, como vão ser pagas essas parcelas, quando vai ser entregue o imóvel,
como é o imóvel, tá? E quando então eu já fiz a compra desse imóvel e eu adentro a esse imóvel, eu percebo que existem vários vícios ocultos em relação àquele imóvel. Ou seja, quando eu bati o olho, ele estava lindo e maravilhoso. São vícios ocultos, são vícios que eu não consigo enxergar. E de repente, aquele imóvel ele começa a me dar vários problemas e eu vou ajuizar uma ação. Essa ação, então, por regra de competência do CPC, ela deverá ser ajuizada na comarca de Guarapari, local onde o imóvel está situado. Contudo, se eu e meu aluno tivermos realizado no contrato, no negócio jurídico, o qual nós realizamos de compra e venda, tá? Ou outro domicílio, que é o domicílio contratual, que nós elegemos, eu não precisarei de ir lá. Então, eu e meu aluno, nós, no negócio jurídico, no nosso contrato de compra e venda, nas últimas cláusulas, nós elegemos o domicílio, o foro da comarca de Divinópolis para dirimir quaisquer situações jurídicas que aconteçam em relação ao imóvel. Então, nós não vamos precisar de ir lá. Então, isso só foi possível por quê? Porque em um contrato escrito, tá, de forma contratual, por convenção e acordo das partes, através do princípio da função social e da boa-fé, nós elegemos o domicílio contratual. Nós elegemos o outro domicílio para a gente discutir e solucionar, dirimir situações jurídicas acerca daquele imóvel casa de Guarapari. Ok, turma? Bom, então a gente termina. Então, só fazendo uma síntese que em relação à pessoa natural, nós temos o domicílio natural, nós temos o domicílio profissional, nós temos o domicílio ocasional, nós temos o domicílio necessário e temos o domicílio contratual. Lembrando que vige o princípio do plurimo domicílio ou pluralidade de domicílios, que nós poderemos ter várias espécies de domicílios, independentemente qual é o tempo que a gente passa em um ou em outro, tá? Porque o nosso ordenamento prevê isso, a simultaneidade de domicílios, ok, turma? Bom, e aí eu tenho o domicílio da pessoa jurídica. Nós sabemos, e aí se você já não se recorda, não se lembra, basta você ir então na playlist Pessoas e Bens, tá? A aula Pessoa Jurídica para relembrar isso que eu vou dizer a vocês agora. Nós sabemos que nós temos as pessoas jurídicas de direito privado, tá? E nós sabemos que nós temos as pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas de direito público externo. Pessoas jurídicas de direito público interno, União, estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Pessoas jurídicas de direito público externo, estados estrangeiros. E pessoas jurídicas de direito privado. Lembra daquela palavrinha? Pé no sofá. Então eu tenho partidos políticos, EIRELI, sociedades, organizações religiosas, fundações e associações. Então, o artigo 75, seja o seu caput, como o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, ele traz para a gente quais são os domicílios da pessoa jurídica, tá bem? Então, vamos lá. Olha lá, União, estados e municípios são pessoas jurídicas de direito público interno. Onde é o domicílio da União? Distrito Federal. Onde é o domicílio dos estados e territórios? Capitais. Onde é o domicílio do município? Lugar onde funciona a administração municipal. E das demais pessoas jurídicas, tá? Então, das demais pessoas jurídicas, então aí poderia estar também presente as pessoas jurídicas de direito privado. O domicílio das pessoas jurídicas, tá? De direito privado será o lugar aonde funciona a sua respectiva diretoria e administração. Tá? E elas podem até eleger o domicílio especial no seu estatuto ou nos seus atos constitutivos. Faço um adendo, abro um parêntese aqui, lembrando que para as pessoas jurídicas estarem regular para o mundo jurídico e serem constituídas por mundo jurídico, os seus atos constitutivos necessitam de estar registrados nos órgãos competentes, ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou na Junta Comercial, a depender de sua finalidade. Por exemplo, as sociedades são pessoas jurídicas de direito privado. Eu tenho espécies de sociedades simples e eu tenho espécies de sociedades empresárias. Ambas existem o lucro, só que a sociedade simples, ela realiza apenas uma atividade econômica. A sociedade empresária realiza uma atividade econômica organizada. Então, o seu ato constitutivo, que é o contrato,
vai ser registrado, inscrito na junta comercial. E as pessoas e as sociedades simples que exercem somente atividade econômica, que visa o lucro, o seu ato constitutivo, que é o contrato social, vai ser inscrito no registro civil das pessoas jurídicas. Se você não se recorda disso, basta ir assistir a aula de pessoas jurídicas, tá? Então, o que eu quero dizer para os senhores? Que essas pessoas jurídicas, o seu domicílio será onde ela exerce a sua diretoria ou administração, mas no seu respectivo ato constitutivo, seja ele o contrato social ou o estatuto, elas poderão eleger o domicílio especial aonde elas podem ser encontradas e achadas, tá? Sendo que esses atos constitutivos serão registrados nos órgãos competentes, ok, turma? Bom, o que o parágrafo primeiro fala? Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado o domicílio para os atos praticados. É o domicílio natural, igual nós falamos da pessoa natural. Se a pessoa jurídica possui várias sedes, se a pessoa jurídica possui várias diretorias e várias administrações, tá? Princípio do domicílio plurimo, tá? Será seu domicílio todos esses locais, ok? E aí, o parágrafo 2º, ele traz pra gente o que a gente chama de domicílio legal. É o trazido pela própria lei, pelo próprio legislador, tá? Tá dizendo o seguinte: se a administração de uma pessoa jurídica, ela tiver sede no estado estrangeiro, né, fora do Brasil, mas ela tem uma sede no Brasil, a sede que ela tem no Brasil corresponde ao seu domicílio, chamado então de domicílio especial. Então, em relação às pessoas jurídicas, a gente tem o domicílio natural, a gente tem o domicílio legal, bem como a gente pode ter o domicílio convencional ou especial, quando elas mesmas, no seu ato constitutivo, elegem o local o qual será o seu domicílio, conforme nós vimos aqui, ó, no inciso 4 do artigo 75. As demais pessoas jurídicas será seu domicílio o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações e onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou ato constitutivo. Tá bem, turma? Então, era isso que eu queria falar para vocês em relação a domicílio. Não se esqueça, então, de tudo que nós conversamos. Agradeço a presença de todos vocês aqui nesse momento. Um grande beijo, um super abraço. Se cuidem principalmente das pessoas vulneráveis de risco que encontram nesse momento a qual nós estamos passando e vivenciando. E eu estou aqui na torcida firme para que nós possamos estar o mais breve possível juntos em sala de aula. E você, meu aluno que sempre foi o meu aluno virtual, sempre me viu aí do outro lado da telinha, o meu beijo. E continuem firmes, focados e determinados, porque a educação não pode parar. Um super beijo a todos vocês e até a próxima aula com o conteúdo dos bens. Um beijo, galera. Fui!